Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui eu te ajudo a se livrar das dores de coluna em casa. Eu sou a Kate Machado, especialista em coluna. E o tema de hoje é sim, você consegue tratar sua coluna em casa e eu te ensino como. Bom, primeiro eu quero te alertar por 2 pontos. Qual a diferença de você tratar a sua dor de coluna em casa ou de você tratar em um estabelecimento, né? O que acontece? Quando você trata a sua dor de coluna em um estabelecimento, você fica refém das informações, das instruções e da forma como aquele profissional vai lidar com a sua dor, certo? Se você fizer pilates 2 vezes por semana, naquele seu horário, você vai lá e naquele momento, aquele profissional, ele vai te instruir, ele vai te guiar o que você precisa fazer para você se livrar da sua dor de coluna, para contribuir para o seu tratamento, certo? Então, para você tratar a sua dor de coluna em estabelecimento, você fica refém do conhecimento daquele profissional. Você fica refém daqueles horários, você fica refém limitadamente aquele seu horário do Pilates, limitadamente aquele seu horário da sua osteopatia. E só aquele momento ali e acabou. E aí é o que você... qual seria assim a vantagem realmente de você tratar a sua dor de coluna em casa? Se você for tratar a sua dor de coluna em casa e você aprender os mecanismos que eu te ensino aqui, você deixa de ficar na mão desse profissional. Você não pode contar somente com o conhecimento que ele lhe traz, porque é muito restrito, o tempo ali é muito restrito. É 1 horinha de pilates, é meia horinha ali da fisioterapia, é muito pouco, sendo que você pode tratar a sua dor todos os dias um pouquinho em casa, certo? Não que você não possa fazer um tratamento complementar. Eu tô no estágio mais crítico aqui de dor, vou para fisioterapia fazer algumas sessões de analgesia, tá? Mas você precisa continuar em casa. As 10 sessões de fisioterapia que você faz no estabelecimento é muito pouco. Não resolve o seu problema. Você aí já deve ter tido essa experiência de ter feito fisioterapia, de ter feito osteopatia, de ter feito acupuntura, de ter feito várias coisas e você ainda continua nesse quadro de dor. Por quê? Porque não resolveu, não foi solucionado. Então, assim, quando você trata a sua dor no estabelecimento, você se restringe ali aquele horário. Você se restringe ali aquelas informações. E no outro dia? Vamos supor que você faça o Pilates 2 vezes na semana. Você vai lá, faz a sua aula, aí você faz 2 vezes na semana, tem 7 dias na semana e 5 dias na semana você não faz nada. Como é que você vai realmente conseguir se livrar dessa sua dor de coluna? Então é pouco tempo, é pouco contato. Mas aí você vai e faz 10 sessões de fisioterapia, você tem 10 sessões ali naquele momento de terapia, e aí você vai fazer aquelas 10 sessões e depois você não faz mais nada. Como é que você vai curar dessa sua dor de coluna? Você não consegue curar essa sua dor de coluna. Por isso que eu venho gerando tanto conteúdo para te ajudar, certo? Por quê? Porque o conhecimento liberta. Liberta. Quem aprende não depende. Certo? Não depende. Não estou aqui dizendo que você não é para você fazer fisioterapia, ou não é para você fazer sua acupuntura, ou não é para você fazer qualquer outro tratamento tradicional para se livrar das suas dores de coluna. Não estou te dizendo isso. Meu objetivo aqui é te ensinar a você tratar em casa, certo? Eu quero te ensinar como você tratar em casa, né? Eu criei um método DC0 e nesse meu método eu acompanho meus alunos, mas não é 2 horas por semana não, são várias horas por semana. Por que são várias horas por semana? Porque a gente tem as mentorias, quando começa um novo turno, são horas e horas de mentorias. Depois, toda semana, a gente tem um encontro semanal ao vivo, onde eu tiro as dúvidas, onde eu complemento. E fora tudo isso, tem todo o meu programa gravado. Então, todos os dias, aquela pessoa pode ir lá fazer um pouquinho cada dia. Kate, mas eu não faço parte do seu programa, mas eu tenho muito conteúdo gratuito aqui para te ajudar. Então, se você aprender o que eu te ensino aqui e você aplicar um pouquinho todos os dias, você já vai estar na frente já vai estar muito mais à frente do que aquele horáriozinho ali restrito que você faz aquele seu tratamento em algum lugar, certo? Pense que o que você vai aprender aqui, você vai aplicar um pouquinho todos os dias. E para você se livrar das suas dores de coluna, você precisa
trabalhar o real local a causa da sua dor, certo? E você precisa fortalecer um pouquinho todos os dias. Então, de repente, aquelas 2 aulas de Pilates que você faz é pouco. São 7 dias na semana, 2 dias você tá ali se cuidando e os outros dias você faz o quê? Você não faz nada. Ou, de repente, aquela aula, eu sempre falo isso aqui, aquele momento ali daquela aula é 1 hora e aí você vai e faz mais exercícios, mais movimentos do que o seu corpo permitiria naquele dia. Então, de repente, você vai lá e faz uma aula inteira de 1 hora e essa 1 hora seja muito para você. Mas o professor passa, você tá pagando caro pelo Pilates, você não quer perder nada e você faz. Só que aí você faz o quê? Você piora o seu grau inflamatório. Porque com aquele nível de dor que você está, você não poderia fazer 1 hora de Pilates. Talvez 2, 3, 4 ali alongamentos no máximo seriam mais que o ideal para você. Mas você paga, você vai lá, você faz aquele horário lá completo, achando que vai solucionar o seu problema e continua não solucionando o seu problema, certo? Então, para mim, é isso aí. O conhecimento te liberta, certo? Quem aprende não depende. E eu te ensino aqui a você tratar a sua dor de coluna em casa. Então, é bom a fisioterapia, é bom o Pilates, é bom a acupuntura, é ótimo, é maravilhoso. Mas o meu objetivo aqui é te trazer os benefícios que é você tratar em casa. É você aprender a tratar em casa. Ter a clareza do que realmente precisa ser feito. Entender a sua dor. Entender o seu estágio de dor. Entender que você precisa de um pouquinho todos os dias. Fortalecer sua coluna um pouquinho todos os dias. Para você realmente conseguir se livrar das suas dores de coluna. E quais são esses tratamentos tradicionais para dor de coluna? Pilates, fisioterapia, acupuntura, osteopatia, terapia manual, ozonioterapia. Tem muita gente agora fazendo ozonioterapia. Não paga barato por essas sessões, certo? O que é que a ozonioterapia faz? Ela faz com que você aumente a sua circulação da sua corrente sanguínea. Aí você vem e me fala: Kate, isso soluciona o meu problema? Eu consigo me livrar da dor de coluna de forma definitiva? Não, você só vai conseguir se livrar da sua dor de coluna de forma definitiva quando você fortalecer sua coluna. Quando você tirar o atrito que tem na sua coluna. Então, enquanto você estiver fazendo sessões de fisioterapia, é bom, é ótimo. Kate, você indica? Indico. Lógico. Já fiz fisioterapia em um momento que eu precisava, não para a coluna, quando eu quebrei um dedo, mas um dedo do pé. Mas assim, é ótimo, são tratamentos convencionais, contribui. Só que o que acontece? Você vai lá e você faz 10 sessões de fisioterapia, aí na sessão de fisioterapia ele vai ajudar naquela região, você tá com a região lombar aqui inflamada. Ele vai, faz a parte de analgesia, tal, depois alivia um pouco sua dor, você tá tomando medicamento que o médico passou e tal, aí depois ela vem com os exercíciozinhos, alongamentos, tal, para quando você termina as 10 sessões. Olha, eu tô melhor. Mas isso não resolveu o seu problema. Isso somente aliviou a sua dor de coluna. Primeiro, que 10 sessões é muito pouco, né? 10 sessões ali é muito pouco na fisioterapia, ele trabalha mais a parte de analgesia para aliviar a sua dor de coluna. E aí ele vai falar o que? Olha, você fez as suas 10 sessões de fisioterapia, mas você vá para um Pilates, você vá se exercitar, você vá fortalecer sua coluna. Então aquelas 10 sessões de fisioterapia são ótimas, só que ela não cura a sua dor de coluna. Você precisa estar todos os dias gerando esse microfortalecimento na sua coluna. Não tem mágica, certo? Aí as pessoas chegam e falam que a fisioterapia não funciona, que o Pilates não funciona, que nada funciona. Primeiro que não é milagroso. A pessoa passou 20 anos da vida inteira dela trabalhando, às vezes, pegando peso, sobrecarregando sua coluna, sem fortalecer essa coluna, ou às vezes a pessoa passou anos sedentária, trabalhando sentada numa cadeira, né, com os ligamentos ali cada vez mais encurtados, e aí você quer fazer 10 sessões de fisioterapia e se livrar da sua dor de coluna? Não consegue, certo? Então, assim, o que é que acontece? Aí você vai lá, a fisioterapia, ela aliviou a sua dor ali no local, mas a sua coluna toda continua lá, o atrito continua lá, a sua hérnia de disco, aqui, a sua
desculpe, a sua hérnia de disco continua lá. Então, aquelas 10 sessões de fisioterapia não vai curar a sua dor de coluna. Aqueles 2 meses que você fez de pilates e parou, não vai solucionar a sua dor de coluna. E aí, Kate, o que é que você acha desses tratamentos convencionais? São ótimos, mas uma fisioterapia por ela só não resolve a sua dor de coluna. Um pilates, se você fizer um tempo e parar, não soluciona a sua dor de coluna. A acupuntura, por si só, ela vai aliviar a sua dor, mas somente o exercício, somente o alongamento é que vai fortalecer o que você precisa, que são as estruturas ali profundas, os músculos profundos que sustentam a sua coluna. E você precisa tirar o atrito dessa sua coluna. Então, se você vai lá e faz 10 sessões de fisioterapia e você sai daquele quadro de dor e você olha, agora eu estou bem, o atrito da sua coluna continua lá. A fragilidade dos seus músculos posturais, eles continuam lá. Então, daqui a pouco, em curto prazo, ou em longo prazo ou até em curto prazo, a sua dor vai voltar, porque você não tirou o atrito da coluna. Então, assim, a fisioterapia é bom? É. Mas você faz ali as 10 sessões de fisioterapia e aí, acabou? Você não vai fazer mais nada? Você não vai fortalecer sua coluna? Você não vai tirar o atrito da sua coluna? Sua dor não foi embora. Daqui a pouco ela bate na porta de novo e ela volta a doer. Então, esses tratamentos convencionais que você faz por um período, eles são aliados. Kate, eu posso fazer aqui seus exercícios, seguir toda a sua metodologia aqui e fazer acupuntura? Pode. Fiz acupuntura muitas vezes. É uma terapia, é um tratamento alternativo maravilhoso. Mas somente o exercício, vou falar novamente, somente o exercício, somente o movimento é que vai curar de verdade a sua dor de coluna. Então, se você vir aqui, eu vou fazer aqui todo o seu programa e vou fazer uma acupuntura. Ótimo, maravilhoso. Agora, se você quiser tratar a sua dor de coluna somente com a acupuntura, eu te digo que sua dor vai aliviar. Você pode aliviar, mas o atrito da sua coluna continua lá. Os seus músculos continuam fragilizados. Só com o movimento, só com o exercício que você vai conseguir isso. Então, não procure meios alternativos. Kate, e a ozonioterapia? Paguei tão caro nas sessões, é bom? Pode te ajudar? Sim, pode te ajudar. Mas sua coluna continua lá com atrito. Os seus músculos posturais continuam lá fragilizados. E aí você pode ter um alívio da sua dor. Mas você não cura de verdade a sua dor. Porque seu problema está lá. A sua hérnia está lá. O atrito da sua coluna está lá. Então, você vai conseguir ter um alívio, mas o seu problema está lá. Você não tratou a causa do seu problema. Você precisa tirar o atrito da coluna para você se livrar da sua dor de coluna. Kate, mas como é que eu tiro esse abençoado desse atrito? Fazendo os exercícios que eu passo aqui. Fazendo os alongamentos terapêuticos que eu passo aqui. Aí você vai conseguir. Todo dia você vai lá e faz 2. Aí você fortalece um pouquinho ali sua coluna. Você vai lá e faz de novo. Fortalece mais outro pouquinho. E aí daqui a pouco, cada vez mais a sua coluna vai estar mais fortalecida e menos dor você vai sentindo. Então, não tem caminho, não tem mágica. É o exercício. É maravilhoso, todos esses tratamentos, não são contra nenhum, não sou contra o remédio, né? Eu sempre recebo aqui, Kate, mas você acha que a pessoa não tem que tomar remédio? Não, eu acho que ela tem que usar o remédio, o poder do remédio ao seu favor. Eu não acho bacana a pessoa passar uma vida inteira, tá com dor de coluna, vai tomar um remédio, tá com dor de coluna, vai tomar um remédio. Lógico que essa dor não vai resolver seu problema. Essa dor alivia a sua dor, mas o seu problema continua lá, o seu atrito da sua coluna continua lá. Então, eu não sou contra o remédio e nem qualquer outro tipo de tratamento. Desde que você precisa do exercício, você precisa do movimento para você tratar a real dor, causa da sua dor. Eu sou a prova viva disso. Durante os meus 2 primeiros anos, eu como professora, educadora física, professora de pilates, eu não consegui me livrar de forma definitiva da minha dor de coluna. Sempre me incomodava. Tinha exercícios que eu fazia, que eu gostava de fazer aqueles exercícios mais desafiadores. Eu sabia que no outro dia, minha lombar ia estar cansada.
que minha coluna ia estar, que eu tinha exagerado ali naquele exercício. Eu sabia. Eu passei muito tempo para realmente eu conseguir, não, hoje eu faço o que eu quiser e eu não sinto dor de coluna, certo? Mas eu passei por, Kate, mas você fazia pilates não é bom para coluna. Pilates é maravilhoso. Mas hoje, com todo o conhecimento que eu apliquei, com tudo que eu estudei, que eu apliquei em mim, para me livrar de uma vez por toda da dor de coluna, eu tenho outra concepção do Pilates. Hoje, se eu fosse começar hoje, como eu comecei lá, tive um estúdio de Pilates durante 6 anos, lá no iniciozinho, eu ia me tratar de outra forma. Porque o que acontece? Você tem que alongar da forma certa. Você tem que ficar mais atenta ao seu nível de dor. Então, a forma como eu fazia o Pilates não era a forma adequada para mim, para o meu diagnóstico, para o meu nível de dor, certo? Então, várias vezes eu forçava mais do que o que eu deveria. Eu não, mas cabeça de jovem também, né? Mas daqui a pouco eu me recupero. Daqui a pouco eu tô bem. Então, hoje eu tenho outra concepção e por isso que eu te digo, às vezes você se enquadra nisso aí, mas eu já faço Pilates há tanto tempo e eu não percebo melhora. As pessoas falam que Pilates é bom para dor de coluna e eu não tô conseguindo me curar da minha dor de coluna. Então, é isso. Às vezes você tá alongando da forma certa. O alongamento que você faz ali, até no próprio Pilates, será que ele tá contribuindo para o seu tratamento? Ou será que ele tá gerando reflexos miotáticos na sua musculatura, na sua região? Então, quando você força demais um alongamento, você gera um reflexo miotático, que é um reflexo de proteção. Então, ao invés de você contribuir para o seu tratamento, você piora, você encurta mais os seus trilhos anatômicos. Kate, cheguei aqui agora o que são trilhos anatômicos, eu falo todos os vídeos. São linhas semielásticas que conectam nosso corpo todo. Nosso corpo todo é conectado, é formado por essas linhas semielásticas. Então, aqui eu trabalho com base nos trilhos anatômicos. Aqui o meu trabalho é feito de forma integral, de forma ao seu corpo inteiro e não local da sua dor, certo? Isso aqui é que são os trilhos anatômicos. E é essa concepção de trilhos anatômicos que no começo, quando eu comecei a me tratar no Pilates, eu não fazia dessa forma. Meu tratamento não era dessa forma como eu faço hoje, com base real nos trilhos anatômicos e alongando da forma correta para quem tem dor crônica. Quem tem dor crônica não pode fazer um alongamento tradicional. Quem tem dor crônica precisa aplicar aquelas 3 etapas que eu ensino aqui do alongamento. Você precisa avisar a musculatura primeiro que você vai alongar. Depois você realmente faz o alongamento e depois você volta bem devagar, né? Eu explico aqui de forma mais detalhada em vários outros vídeos, não é o foco dessa aula hoje. Mas assim, uma pessoa que tem dor crônica de coluna, ela não pode simplesmente chegar lá numa aula de Pilates e fazer aquele movimento na amplitude máxima. Que aquele movimento naquela amplitude máxima vai gerar um encurtamento. E o que a gente precisa é soltar os trilhos anatômicos e não encurtar. Por isso que você pode estar fazendo Pilates há algum tempo e você não consegue melhorar. Kate, eu faço lá o meu Pilates e não consegue melhorar. Primeiro que às vezes a pessoa vai 2 vezes na semana, que teoricamente se são 7 dias na semana e só 2 você se exercita, é pouco. Em contrapartida, aquela 1 hora do Pilates pode ser muito para você, dependendo do seu quadro de dor. Sendo que o melhor seria você fazer 15 minutos todos os dias. Às vezes é melhor para você que está com dor. Não estou falando que 1 hora de exercício é ruim, de jeito nenhum. Eu estou abordando aqui para quem tem dor de coluna. Às vezes as pessoas que me assistem aqui são pessoas que têm anos que têm dor de coluna, são pessoas que têm dor crônica. O que é uma pessoa com dor crônica? É aquela pessoa que tem mais de 3 meses. Então, se você tem mais de 3 meses com a dor aqui na sua cervical, a sua dor já é uma dor crônica, já é considerada uma dor crônica. Então, minha abordagem é essa. Não é que 1 hora ali do Pilates seja ruim, é que de repente aquela 1 hora ali que você faz, porque você pagou caro no seu Pilates, seja muito para você. De repente é para você que está com a dor crônica, é melhor você o quê? Fazer 15 minutos todos os dias. E ao invés de você fazer 2 vezes na semana, você fazer 6 dias na semana. Durante 6 dias na semana eu estou tratando a minha coluna, certo? Ficando atento também a nível de dor, a como você se sente no outro dia. Tudo isso aqui que eu sempre explico aqui nos meus vídeos. Então,
É isso. E para mim, a maior vantagem de você optar, de você querer aprender, de você se instruir para você tratar a sua dor de coluna em casa, é você não se limitar àquele horáriozinho de acompanhamento. Lá que você faz lá no seu Pilates, lá na sua fisioterapia. Aquele horáriozinho que você faz ali é muito pouco. Você precisa daquele pouquinho todos os dias. Então, para mim, essa é a maior vantagem de você, entre outras, né? Essa é a maior vantagem de você querer optar por tratar a sua dor de coluna em casa. Que você vai e você faz um pouquinho todos os dias. E não somente aquela hora ali, e somente aquela informação, ou somente aquele exercício, ou somente até no aparelho, porque você não tem os seus aparelhos de Pilates em casa para você fazer em casa. Então, você só vai se tratar quando você estiver lá. Então, para mim, a maior vantagem é essa. É você ter a flexibilidade, é você ter a autonomia, é você ter o conhecimento de você fazer um pouquinho todos os dias em sua casa, sem equipamentos nenhum e tratando a causa real da sua dor, né? Alongando da forma correta como tem que ser feito para você que tem dor, para você que tem dor de coluna, para você que tem dor crônica, certo? Para mim, dentre outros, né? Dentre outros, quanto tempo você não perde para você se deslocar? Aí tem que agendar o horário, se não puder, aí tem que remarcar. Quanto tempo você não perde? Tempo de se deslocar, tempo para se arrumar, aí você perde tempo para ir, às vezes chegou 10 minutinhos antes, aí tem que esperar aqueles 10 minutos do seu horário, aí às vezes acontece um atraso lá e você tem que esperar mais 10. Veja quanto tempo você perdeu, às vezes, para você conseguir fazer ali uma aula, né? Então, assim, é outra vantagem de você querer se tratar em casa. Não, eu vou aqui, me organizo toda vez que eu acordar de manhã, não preciso me preocupar se você tem filho, ou com quem vai deixar o filho, vai lá, assiste aqui meu vídeo, vai, executa o que tem que fazer, sem precisar se deslocar, sem precisar estar gastando muito dinheiro, porque as pessoas gastam dinheiro em sessões, aí fazem sessão de acupuntura, faz sessão de terapia manual, depois daqui a pouco tá em crise, corre para osteopatia, corre para um tratamento de ozônio, aí não quer nem saber o preço que vai pagar. Paga caro nesses tratamentos que vão ali aliviar a sua dor, né? Mas daqui a pouco a sua dor volta porque você não tirou o atrito, não fortaleceu sua coluna, não tratou a causa real da sua dor, né? Então, assim, são várias vantagens de você optar por tratar realmente a sua dor em casa. E você ter a clareza. O que eu ensino aqui é assim, ó. Você acorda hoje com dor. Quando você acorda com dor e você entende todo o contexto disso que eu te ensino aqui, isso te tranquiliza. Isso te tranquiliza. Porque você vai saber como agir diante dessa dor. Poxa, eu acordei com dor. Qual é o nível da minha dor? Ah, Kate me ensina aqui que hoje o melhor, na verdade, é eu ficar de repouso. Ou então, tem aquela aula de alívio imediato que ela passa, que se eu fizer só esses 2 alongamentos aqui já vai ajudar a aliviar a minha dor. Então, esses 2 aqui que ela passa, eu posso fazer. Mesmo eu estando com a dor 10, mesmo que eu estando com a dor máxima. Eu posso soltar a minha mandíbula em casa, mesmo eu estando com dor máxima, de não consigo levantar da coluna. Eu vou lá, faço as solturas da mandíbula, que eu passo aqui, né? E você pode tratar em casa. Sem precisar você se deslocar, sem precisar. Às vezes a pessoa está com nível de dor 10, ela não tem condições de fazer uma aula inteira de Pilates. Mas aí ela quer ir pro Pilates porque ela pagou caro, ela não quer perder esse dinheiro e aí ela vai. E aí ela faz uma aula inteira, sendo que na verdade naquele estágio de dor ela só poderia fazer o exercício da mandíbula e outros bem simples, bem pouquinho, para ela sair desse quadro de dor para depois sim começar a fazer mais exercícios e mais exercícios. Então, como é que eu me organizo, Kate, para eu tratar a minha dor de coluna em casa? Primeiro, você tem que saber qual o seu nível de dor. Eu já disponibilizei aqui em algumas aulas a escala de nível de dor que eu uso aqui com os meus alunos, né? Primeiro, você tem que identificar qual é o seu nível de dor hoje, né? O primeiro passo no seu dia. Meu nível de dor é 10. Vai lá e vê o que você pode fazer, tipo soltar a mandíbula. Tem exercícios que você pode fazer mesmo você estando com nível de dor 10. Ah, Kate, mas eu fico com medo. Você fica com medo porque você em algum momento já fez algum exercício que piorou a sua dor. Mas se você aprender, se você estiver bem instruída,
esse medo vai embora, porque você vai ver que você conseguiu aliviar a sua dor, mesmo você fazendo aquele exercício com a dor máxima, certo? Então, assim, você tem medo porque você já teve em algum momento uma experiência ruim. Você foi lá, poxa, é alongamento para coluna, deixa eu fazer que eu vou melhorar. Quando foi no outro dia, você estava pior. Aí você fica com medo, lógico, você fica com medo de sentir aquela dor novamente, aquela dor que paralisante. O que é uma dor paralisante? É que te paralisa. Você não consegue fazer nada. Você fica com medo de sentir aquela dor novamente. Isso é natural, lógico. Então, assim, você precisa entender, né? Você precisa primeiro sair desse medo. Lógico que você não vai fazer qualquer coisa. Mas tem exercícios que você pode fazer mesmo você estando com seu nível de dor 10, que é o nível de dor máxima, né? Então, assim, para você organizar um cronograma de exercícios para você tratar a sua dor de coluna em casa, primeiro, isso aqui é o que é importante, certo? Isso aqui é o que é importante, o nível de dor que você se encontra hoje, né? Certo? Porque o que é que acontece? Não adianta você chegar, tem essa aula aqui de Kate, eu vou fazer ela todos os dias, certo? De repente essa aula é muito para você. E aí, naquele dia que doer mais um pouquinho, aquela aula que eu passei para você é muito, você precisa fazer menos. Então, independente desse conhecimento, você precisa identificar o seu nível de dor, tá? Eu já sei que existe uma escala de dor de nível de 10 a 0 e eu preciso saber qual o nível de dor me encontro no dia. Aí, segundo, você se organize, né? Você se programe. Qual o horário que eu vou fazer meus alongamentos? Eu recomendo que você faça assim que você acordar. Kate, mas eu trabalho, é muito corrido de manhã. Acorde meia hora antes. Acorde, separe meia hora do seu dia para você tratar da sua dor de coluna. Meia hora é pouco tempo. Todo mundo tem meia hora. Eu tenho 24 horas no meu dia, você também tem 24 horas no seu dia. Então, se você vier me dizer que não tem tempo, é porque você não é prioridade para você agora tratar a sua coluna. Então, aqui eu falo com pessoas que priorizam. Se a sua prioridade é tratar a sua dor de coluna, você tem tempo. Você tem meia horinha, durma meia hora a menos, que você vai ter esse tempo. Planeje. Todos os dias de manhã, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu vou acordar, vou lá identificar o meu nível de dor e vou fazer aqui, se você não é meu aluno do DC0, você vai aqui no meu canal, seleciona, vou fazer esses 3 alongamentos terapêuticos que Kate me ensinou aqui. Você vai e faz esse alongamento, esses 3. Kate, eu posso fazer o mesmo todos os dias? Pode. Não tem problema nenhum, certo? É bom você ir variando, porque você vai tratando a coluna de forma geral, em vários aspectos, certo? Então, assim, se seu problema é na cervical, você tem que tratar a coluna inteira. Se seu problema é na lombar, você tem que tratar a coluna inteira. Se você sente a dor lá no pé, que é reflexo da sua coluna, você precisa tratar a sua coluna inteira. Se você chegar aqui, só for fazer aqueles exercíciozinhos que eu passo no pé, sua dor vai aliviar, mas depois ela volta. Então, aqui é tratamento na causa da dor, e tem que tratar a coluna por inteiro. Pronto, selecionei aqui esses 3 alongamentos aqui de Kate eu vou fazer hoje. Aí você vai lá, faz segunda, na terça-feira, vai lá, qual é o meu nível de dor? Manteve meu nível de dor, tá ok. Aqueles exercícios que você fez bem. Na terça você vai, repete ou pega outros. Então, assim, aí quando é na quarta, você vai, repete aqueles, você vai ali todos os dias fazendo um pouquinho. Se o que você estiver fazendo não lhe causar mais dor, pode continuar. Se em determinado dia você acordou com um pouquinho mais de dor, dê um passinho para trás, tenha um pouco mais de cuidado. Faça um pouco menos, ao invés de você fazer 3 que você selecionou aqui, faça 2, faça menos, diminua. Ou, de repente, fique uns 2, 3 dias de repouso e depois volte aos poucos. Então, você tem que se organizar para isso. Sendo que o ideal é que todos os dias você faça um pouquinho, se a sua dor permitir. Certo? A partir do momento que você começa a aliviar mais a dor, que você, poxa, tá tranquilo, eu tô fazendo esses 3 alongamentos de que tá ok, faça um pouquinho a mais. Então, não tenha medo de fazer os alongamentos que eu passo aqui. Sabe por quê? Porque você faz coisas piores no seu dia a dia. Você pega ali, aí chega o ônibus, tá passando, você dá um arranque, corre para pegar o ônibus.
né? Você tá lá, tem uma caixa pesada, você nem pensa, pô, pega aquele peso às vezes de forma errada. Aí pega o seu neto ou seu filho no colo pesado e senta lá toda torta, fica lá toda torta com o neto, senta para assistir, para deitar lá em cima da coluna, não tá nem aí. Então, assim, no seu dia a dia, você faz coisas muito piores, coisas que sobrecarregam muito mais a sua coluna que um simples alongamento que eu passo aqui. Então, esse simples alongamento que eu passo aqui, ele não vai piorar o seu quadro de dor. Você pode sentir um pouquinho mais de dor, mas é sinal que você fez um pouco mais do que você poderia naquele dia. Mas não que esses alongamentos que eu passo aqui vai piorar seu dor, vai te dar uma hérnia de disco, ou vai piorar seu atrito. Nada disso. Pense assim, ai, tô com medo de fazer não sei o quê. Poxa, mas Kate disse que a gente faz coisas piores no nosso dia a dia, né? Pega uma caixa pesada, aí passa um pano na casa toda torta. Então, assim, você faz coisas muito piores para sobrecarregar. Fica com uma postura o dia inteiro. Que é coisa pior para a coluna do que você passar 24 horas do seu dia com a postura assim errada, a gravidade aqui empurrando a gente e você cada vez mais curvada. Isso é muito pior que qualquer alongamento e exercício que eu passe aqui. Então, não tenha medo de se exercitar. Encontre o ponto. Identifique o seu nível de dor. Identifiquei o meu nível de dor. Identifique o seu nível de dor. Tá ok, vou fazer meu exercício, vou fazer meu alongamento. Que o que vai curar de verdade a sua dor de coluna é o movimento. É o alongamento terapêutico. É você tirar o atrito da sua coluna. Falo isso todas as aulas. Quem quiser que me ache repetitiva, que me ache... Não tô nem aí. Eu quero ensinar. Então, se às vezes eu falei isso em outro vídeo, chegar aqui eu tenho que repetir, porque nem todo mundo assiste todos, certo? Então, eu trato o meu vídeo como você tá chegando aqui pela primeira vez. Então, eu quero que fique claro as informações que eu tenho para passar para você, como se você estivesse me assistindo pela primeira vez, certo? Então, tira o atrito da sua coluna, fortaleça a sua coluna para você conseguir se livrar de forma definitiva, de forma que você não venha sentir mais dor de coluna. Então, sem mágica, sem fórmula. Essa foi a aula de hoje, certo? Espero que tenha te ajudado, que tenha abrido seus olhos, que tenha despertado, que tenha tirado o seu medo de se exercitar, o seu medo de se cuidar, certo? Não tenha medo. O movimento sempre será o seu melhor remédio. Essa foi a aula de hoje. Te vejo no próximo Viver Sem Dor de Coluna. Espero que você esteja me acompanhando no Instagram e nas redes sociais, né? No YouTube, Facebook, Instagram. Tem vídeo todos os dias para te ajudar, para te ensinar, para te educar, para você se livrar da sua dor de coluna. Se você tiver com dúvida em qualquer exercício, me mande uma mensagem que eu terei o maior prazer em te responder e te ajudar. Estou aqui para isso, estou aqui para te servir. Então, me manda uma mensagem que eu irei te responder com o maior carinho do mundo, certo? Só não deixe de se cuidar. E tchau, tchau. Te vejo no próximo Viver Sem Dor de Coluna.